Fala aí, galera, então, do segundo ano do Noturno do Érico Veríssimo, sejam todos bem-vindos. E hoje, então, nós vamos falar de relações métricas, tá? Relações métricas num triângulo retângulo. Por que no triângulo retângulo? Essas relações são só válidas nesse tipo de triângulo, mas como é que tu sabe que ele é retângulo? Por causa dessa caixinha aqui em cima, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um pedaço de um retângulo. Se eu desenhasse outra reta aqui, né? Vamos pegar aqui uma caneta. Se eu esticasse aqui e outro aqui, eu formaria um retângulo, certo? Então vamos prosseguir aqui. Dado um triângulo retângulo, o nome do triângulo retângulo é o triângulo retângulo ABC, certo? Onde o vértice A, isso aqui é vértice, não importa nas nossas contas, mas eu vou comentar, é o ângulo de 90 graus, tá? Quem são as entidades que a gente vai ter? O A é a hipotenusa, certo? Esse cara aqui é a hipotenusa. Vamos botar aqui, hipotenusa. Por enquanto estou escrevendo com mouse, está meio complicado aqui. Esses caras aqui, B e C, ou C e B, né, são os catetos. Então atenção aí. A hipotenusa, nos nossos exercícios, ela vai estar sempre no chão, tá? E esses dois lados que formam esse quadradinho aqui, a gente chama de catetos. O H é altura, tá? O H é de altura, vem do inglês high, né? Então altura. Apesar que a altura, né, não se escreve com H. O M e o N são chamados de projeções. Ah, meu Deus do céu, como assim projeções? É como se tivesse uma luz aqui, um sol, certo? E este cara aqui é a sombra do C em cima da hipotenusa A, certo? Daqui até aqui, do B até o C é a hipotenusa. É como se o M fosse a sombra do C e o N fosse a sombra do B. É isso, projeção, que nem sombra, tá? Projetar sombra na parede. O que a gente tem que aprender aqui nessa matéria, tá? Nesta matéria, a gente tem que memorizar estas fórmulas aqui. E eu não vou demonstrar para vocês, tá? Por causa que não é o nosso objetivo, isso é de nono ano, tá? Esse é um conteúdo muito antigo, mas a gente vai precisar de alguns conceitos, principalmente esse último aqui, ó, chamado Teorema de Pitágoras. Vamos ver quais são as relações que a gente tem que decorar. A primeira é o seguinte, ó, a medida de cada cateto é média proporcional entre as medidas da hipotenusa e da projeção desse cateto. Então é o seguinte, ó, C ao quadrado é igual à sua sombra vezes a hipotenusa e B ao quadrado é igual à sua sombra vezes o A, ou seja, a sua projeção vezes a hipotenusa e a sua projeção vezes o A. Então estas duas aqui, a fórmula número 1 e a fórmula número 2, a gente decora assim, ó. O quadrado do cateto é igual à sua sombra ou projeção vezes a hipotenusa. Então tá aqui, ó. O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então nesse caso, estamos falando do C, C ao quadrado é igual a M vezes A. Quando for falar do cateto B, a fórmula que a gente tem é o seguinte. O quadrado do cateto, nesse caso é o B, é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Certo? Desculpa pela letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, é só a gente memorizar aqui, ó. É só fazer esse cara ao quadrado vezes M vezes A e esse cara ao quadrado igual a N vezes A. Esta é a primeira fórmula. A terceira, já vimos duas numa tacada só. A terceira relação é o seguinte, ó. A medida da altura relativa à hipotenusa é média proporcional entre as medidas das projeções dos catetos. Nossa, essa frase está muito longa, está horrível isso. Então o que a gente tem que memorizar? É o seguinte, ó. H ao quadrado é igual ao produto das projeções, o produto das sombras. Tem uma música lá no YouTube que eu vi para decorar todas essas fórmulas, mas não é o objetivo da nossa aula, tá? Tem um macete que o cara decora lá para vestibular, Enem, concurso,
mas nem eu sei porque eu aprendi, né? E eu estou devendo a demonstração para vocês, pois não é o nosso objetivo. Estou só revisando esse conteúdo antigo. Então, a terceira fórmula que nós temos, tá? É o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, certo? A próxima fórmula, vamos chamar ela de número 4, tá? Lá nos exercícios eu vou enumerar 1, 2, 3 e 4, porque vai ser meio complicado eu ficar digitando elas, tá? Então aí vocês voltam para o VT ou pegam esse PowerPoint. É o seguinte, galera, a quarta fórmula, ou a terceira regrinha que está escrito aqui, que vale para ela, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto das medidas da hipotenusa pela medida da altura relativa. Então é o seguinte, ó, a quarta fórmula é o seguinte, B vezes C, tu pega os caras de fora, B vezes C, né, o produto dos catetos está aqui, é igual a hipotenusa vezes a altura, A vezes H, certo? Então na nossa próxima fórmula é o seguinte, B vezes C, são esses caras aqui de fora, tá? É igual a A vezes H. Tudo bem até aqui? E para terminar, a última fórmula e a mais importante, que todo mundo tem que saber de cor e salteado. Esta daqui, ó, é importantíssima, tá? É o seguinte, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Ou o seguinte, então, quem é a nossa hipotenusa aqui? No nosso caso, a nossa hipotenusa se chama A, mas no futuro a gente vai perder essas letras, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, galera, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor a nossa matéria do que se trata.